Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Vejamos o que o apóstolo da graça, Paulo, ensina para Timóteo sobre essa questão, sobre a condição de vida de algumas pessoas que estão passando pela segunda morte, pelo dano da segunda morte, que diz aqui. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 6. Vamos compreender um pouco mais acerca dessa questão, que o apóstolo João diz aqui nas conclusões do verso 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Vejamos agora o que Paulo ensinou para Timóteo acerca disso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o 5, verso é o 6. E começa assim, o Evangelho, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, a partir do verso 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está o quê? Morta. Aquele que vive na carne, mesmo vivo, está o quê? Morto. Pastor, como pode uma pessoa estar viva e morta ao mesmo tempo? Como pode um negócio desse? Quando você anda sem ser guiado pelos princípios da palavra de Deus. Quando você tem uma vida que você não é guiada pela palavra de Deus, você é um morto. Você está passando por essa segunda morte que falou João. Quando uma pessoa anda fazendo a vontade da carne, amado, ela vai viver uma vida inteira lançada nessa segunda morte. Quando ela não se reconcilia, quando ela não muda, ela vai viver uma vida inteira lançada nessa segunda morte. Então, você pode estar vivo, andando, comendo, conversando, trabalhando. Você pode estar namorando, casado, e estar morto ao mesmo tempo. E estar vivendo essa segunda morte ao mesmo tempo. Mas segundo o Evangelho, pastor Allan Kardec, mas segundo o Evangelho espírita, mas segundo o esoterismo, mas segundo fulano tal, aquele que não cumpre a sua parte aqui com Deus, volta para passar pelo dano da segunda morte, ou seja, volta a participar de carne e sangue pela segunda vez. Essa é a doutrina sustentada pelo espiritismo, pelo esoterismo e por muitos ismos da vida aí. Segundo o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, aquele que não cumpre a sua parte aqui com Deus, é que passa a viver o dano da segunda morte. Nós não temos aqui que viver segundo o Evangelho dessas pessoas. Mais que o segundo Evangelho, Allan Kardec diz que a pessoa ela tem que reencarnar novamente. Uma vez que ela reencarna novamente, aí ela passa pelo dano da segunda morte. Não tem nada a ver. Nós não estamos aqui para viver segundo o Evangelho dessas pessoas, mas segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma vida pautada na palavra de Deus. Lá no livro de Jó, anote como observação na folhinha do seu estudo. Lá no livro de Jó, capítulo 7, do verso 9 ao 10, diz que aquele que desce à sepultura, jamais tornarão a subir. Então não tem ninguém dando uma voltadinha. Não existe essa de voltar de novo, de reencarnar. E o apóstolo Paulo, a respeito desse mesmo assunto, diz, em Hebreus 9, 27. Anote também. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e não duas. Como sustenta
a doutrina de Allan Kardec, e do espiritismo, e do esoterismo, e tantas outras doutrinas por aí. Eu me faço entender? Eles dizem também, essas religiões, esses lugares que sustentam a doutrina da reencarnação, é bom a gente fazer um comentário sobre isso, já que estamos falando sobre o assunto, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Eles dizem que João Batista foi a reencarnação do profeta Elias. Mas é muito importante deixar aqui registrado que no livro de João, capítulo 1, a partir do verso 19, o próprio João Batista, interrogado pelos judeus, ele falou: eu não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou o João Batista. Porque nessa evidência de João, capítulo 1, a partir do verso 19, os judeus perguntam: tu és Elias? É daí que muitos começam a questionar, né? Que João Batista era a reencarnação de Elias. Tu és Elias? E ele: não sou. Tu és o profeta? Ele responde: não. Eu sou a voz que clama no deserto, eu sou o João Batista. Elias é Elias e eu sou o João Batista. O que aconteceu, e que muitos lá fora não entendem, eu declaro a mente de Cristo ativada, os teus olhos sendo iluminados, amado irmão que me ouve nesse momento. O que aconteceu é que Deus usou Elias e também a João Batista de forma parecida. Amém. Havia em Elias perseverança, como também em João Batista. Quanta coisa João Batista sofreu, né? Mas foi perseverante. Havia nele também intimidade com Deus. Em João Batista, assim também em Elias. Dedicação a Deus. Compromisso do servir a Deus. Tanto em um como no outro. E só. João Batista era João Batista e Elias era Elias. E com esse verso a gente entende que João Batista não era a reencarnação de Elias. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E vem ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.